E a gente está começando mais um vídeo aqui nesse canal. E é claro que pelo título vocês já viram sobre o que eu vou estar falando. Priscila, hoje o assunto é importante, então, nada de palhaçadas. Pode ser? E por que que hoje a gente vai estar falando sobre assessoria à cidadania? Sei lá, tem muita gente que tem muita dúvida. Então, se você que tá aí tem dúvida, eu contrato ou não uma assessoria à cidadania? Eu preciso de uma assessoria? Como é que eu posso confiar numa empresa de assessoria? Enfim, são muitas perguntas, é uma história, tem muito pepino pra gente falar aí. E se você já gostou desse assunto, já deixa o seu joinha aí, continua assistindo esse vídeo até o final. E aproveita também, já que você já tá aqui, ainda não conhece o canal, aproveita agora, dá uma olhadinha nos outros vídeos, se inscreve aqui. E também, gente, eu vou deixar tudo na descrição, vocês podem estar olhando depois. Eu vou deixar o link da página do Facebook, porque se vocês quiserem, por exemplo, conversar comigo, trocar ideia, vocês podem estar me chamando lá. Eu sempre deixo também o meu Instagram, tipo assim, o pessoal tá todo indo lá me chamando no direct, então é bem fácil pra gente estar conversando. Então, se você gostou do assunto, continua vendo esse vídeo até o final, vamos conversar, vamos falar sobre esse assunto tão polêmico e que todo mundo gosta de falar. Bom, gente, começando esse vídeo, por que que eu resolvi falar sobre essa questão de assessoria à cidadania? Bom, primeiro que tem muita gente me pedindo opinião. Bom, eles sabem que a gente tá aqui, sabem que a gente fez um processo de cidadania, e é legal, tipo, a gente tá conversando, tirando dúvidas, pedindo informação, por exemplo. Se você for fazer o seu processo como assessoria, geralmente você vai perguntar outras pessoas que já fizeram, outras pessoas que estão fazendo, porque isso é necessário, né? Quando a gente está pesquisando sobre o assunto, se a gente não conversa com outras pessoas, o negócio dá tudo errado. Então é sobre isso que eu quero conversar com vocês hoje. E antes de eu falar, você deve fazer com assessoria ou você não deve fazer com assessoria. Lembrando que, gente, isso é a minha opinião, tá? Por isso que depois, no final, eu quero que vocês comentem aqui as experiências de vocês, a opinião de vocês, enfim. Eu vou dar a minha opinião, algumas coisas que eu sei, meu ponto de vista sobre o assunto e tal. Tá, e o que que vocês têm que analisar, por exemplo? Priscila, então eu decidi fazer com assessoria, né? Algumas dicas para vocês, antes de eu falar na questão do com ou sem assessoria. A primeira coisa mais importante, que eu não sei se todo mundo faz, eu acho que não faz, porque se fizesse não dava tanto BO igual tá dando. Por exemplo, a empresa que você vai estar entrando em contato, ela existe? Ela é real? Tipo, ela é uma empresa ou é só uma pessoa que, tipo, mora aqui na Itália e tá fazendo cidadania a rodo pra um monte de gente e acabou? O que vocês têm que ter em mente? Vamos começar pela parte chata. Priscila, assessoria custa caro, custa caro. Principalmente por quê? Porque você converte, né? Aí quando você converte, você meio que se ferra um pouquinho porque você tá pagando em real. Não é nem tanto que o valor aqui é absurdo, entendeu? O valor aqui tem que cobrir custos. Então vamos começar. Priscila, essa empresa existe, né? Mas aí o fulano chama Empresa Cidadania Italiana. Ok. Peça para essa pessoa comprovar se a empresa existe, tá? É a primeira dica que eu dou. Se fosse o meu caso, se eu estivesse contratando uma empresa. Essa empresa é real? Qual é a partida IVA dessa empresa? Qual é o nome? Deixa eu ver o cadastro, enfim. Primeira coisa, veja se é uma empresa, beleza? E depois tem toda a parte legal. A pessoa vai te dar um contrato? Ela tem como fazer um contrato legal com você no Brasil? Enfim, isso é detalhe básico e muito importante que você deve fazer no começo de tudo. E por que eu falo isso, gente? Porque muita gente se assusta com o valor dessas assessorias que eu cobro aqui. Geralmente 3 mil, 4 mil euros e tal. Se você pegar uma empresa séria, tipo uma empresa que é literalmente uma empresa, cara, ela tem taxa. E falando em taxa aqui na Itália, até você que um dia vai querer abrir uma empresa aqui, já venha ciente que as taxas aqui na Itália são altas. Então, se uma empresa, ela tá aberta ali, eles têm as taxas para pagar, tem o seu aluguel, tem os gastos mensais ali, tem o comercialista que eles vão ter que pagar. Então, eles têm taxas, eles têm custos para fazer o seu processo. Outra coisa, já falando no dinheiro, que é a parte que mais toca na gente, literalmente, né? Ainda mais no bolso. Por exemplo, o que eles estão te cobrando? Né? O que o seu processo engloba? Por que eu tô falando isso, gente? Depois que a gente vai sabendo mais sobre o assunto, a gente vai vendo as coisas que é melhor nem ficar comentando muito porque dá confusão. Mas, por exemplo, eles estão te cobrando pelo quê? O que tem incluso ali naquela lista do processo que eles estão te dando? E outra coisa, gente, uma coisa legal na empresa, veja a questão se eles te dão confiança. Tipo, se a empresa te responde, se eles gostam de conversar com vocês, se eles tiram suas dúvidas. Agora, se você manda a mensagem, a empresa 3 dias depois te responde. Você precisa de alguém? Porque é um negócio muito sério, cara. Você tá saindo daí pra vir pra cá.
Então, o mínimo, eu acho, né, que a empresa tem que te passar essa confiança. Então, se você achar uma empresa e ela te passa essa confiança, te responde e fala tudo claramente, agora esse negócio de, paga em entrada, que depois a gente mostra o contrato, depois a gente fala com você como vai funcionar e tal, fica esperto. Bom, e tirando essas dicas básicas aí, que eu sei que vocês já sabem, eu talvez às vezes não pensa porque confia na pessoa e acha que já tá tudo certo, só porque a pessoa falou que a empresa dela chama Cidadania Italiana e tá tudo ok, e não tá. Então vamos abordar da seguinte forma, eu vou dar a minha opinião para vocês, lembrando disso, para pessoas que eu acho que podem fazer sem assessoria, pessoas que precisariam fazer com assessoria. Bom, vamos lá. Pessoa que vai fazer sem assessoria. Priscila, é possível fazer o processo sem pagar um assessor? É, gente. É totalmente possível, tá? Tanto que tem muita gente aí que já fez o processo, não pagou para fazer, conseguiu fazer sozinho. Então, é muito possível. Tanto que a gente já sabe que na internet tem o quê? 1 milhão de informação sobre, tá? Tem gente que vai lá, pega, estuda sobre a lei, vê, consegue conferir sozinho todos os documentos, manja do Paranauê todo, então é possível, tá? Então, e existem casos e casos, que eu vou estar explicando para vocês agora. Mas já para começar, assim, é totalmente possível. Em que quadro, sei lá, a pessoa que ficaria mais fácil para você fazer sem assessoria? Vamos dar algum exemplo. O seu antenato italiano é próximo. Priscila, o meu antenato que veio da Itália é meu avô. É meu bisavô, sei lá, é fácil para mim. Tipo, eu já tenho os documentos, eu sei onde tá, eu sei já o nome dele, eu sei em qual comune tá, e pra mim é tudo fácil, eu consigo pegar. Beleza, isso já é tipo assim, cara, conta muito a seu favor. Ou então, outro exemplo. Eu já tenho os familiares que estão indo fazer. Sei lá, vou juntar aí o tio, o primo, a avó, e vai todo mundo fazer junto. Então, todo mundo ali apoiando o outro, um que entende mais de uma área, um que entende de outro. Tem muita gente que faz isso, então é bem legal. A questão do idioma. Priscila, eu arranho no italiano. Então, eu consigo me virar. Se eu for na comune, eu consigo resolver. Se der um pepino, eu consigo resolver. Se eu tiver que ligar lá pra comune pra pedir um documento, pra passar informação, cara, tá de boa. Se você já tem o italiano, tipo, isso conta assim, 99% a seu favor. Outra coisa também que fica muito fácil. Você já teve um parente que já fez o processo e você vai conseguir fazer o seu processo através daquele parente. Eu vou dar um exemplo aqui pra vocês. Muita gente me pergunta se eu paguei para fazer assessoria. Não, gente, eu não paguei. Por que eu não paguei? Porque não foi nenhuma hora necessário. Eu fiz o processo porque o meu irmão já tinha feito a cidadania dele. E o que aconteceu? Na verdade, quem fez a cidadania do meu irmão foi a minha mãe. Então, minha mãe fez a cidadania do meu irmão, a minha cidadania, a da minha irmã, porque eles entendem totalmente tudo relacionado a essa área. Consequentemente, ela fez o permesso para minha cunhada, que agora está fazendo a cidadania dela. Aí também ajudou o Christian no processo do permesso dele, então a gente teve esse apoio. Então, se esse é o seu caso, se você tem um parente, vai conseguir fazer por esse parente, ou então você tem alguém que te auxilia, alguém que manja dos negócios, beleza, tá? Você pode e consegue fazer totalmente sozinho. Então, invista nisso daí. E outra coisa, se você é aquele tipo de pessoa que tem um perfil, que gosta de pesquisar, que gosta de estudar sobre as leis, que vai analisar seus documentos todos e ter certeza daquilo ali, vai se dedicar, tem tempo para isso, cara, você está no caminho certo, você é totalmente capaz de fazer todo o seu processo sem ter que pagar uma assessoria. Agora, e no caso, gente, de pessoas que realmente precisam desse apoio e, sei lá, de ter que gastar com todo esse processo aqui na Itália e tal? Vou dar um exemplo, que acontece muito, cara, infelizmente. O antenato é uma pessoa muito distante. Você não tem ideia de quem ele seja, você não tem ideia da comuna italiana que você tem que procurar. Você precisa de alguém que vai buscar esses documentos, você precisa saber onde que ele nasceu, enfim. Cara, tem muito isso. Tem gente que não tem ideia, ou então tem só o sobrenome, ou tem um nome, e precisa de todo esse apoio. Então, realmente, aí fica bem complicado você ter que passar por esse processo de descobrir onde estão essas certidões e tal. Outra coisa, por exemplo, se você é sozinho aqui na Itália. Como eu falei pra vocês, eu tive o apoio da minha mãe. Então, eu não passei, por exemplo, por processo difícil de alugar uma residência. Porque eu vou até fazer, gente, um vídeo pra vocês, muita gente tem pedido, eu vou fazer sobre as burocracias de alugar uma casa aqui. É impossível? Claro que não, né? Senão não teria ninguém morando nas casas. É só difícil, assim como é aí no Brasil. Mas enfim, a pessoa tá vindo sozinha. Ela não tem um parente, ela não tem um amigo, ela tá desesperada, ela não tem contato e não sabe o que fazer. Então essa questão de você pagar assessoria e já ter a casa garantida pelos meses ali que você está fazendo. Cara, isso conta muito. Então, realmente, tem gente que precisa muito desse apoio. A questão do idioma. Gente que não fala uma palavra, que era igual ao nosso caso, então
Já contei pra vocês que foi minha mãe que acompanhou a gente. Cara, é difícil. É impossível. Eles não vão não te dar o seu documento que você não fala a língua, tá? Que fique claro isso também. Não vamos também colocar o idioma como uma barreira intranspasável, intranscendível, intranspulável. Como é que fala? Uma barreira. Enfim, mas a questão do idioma pega bastante a dificuldade que muita gente tem. A questão de, será que tá certo meus documentos? Você vai lá, revisa, aí sei lá, esquece de ver uma data, ou uma lei, ou não sei o que, não sei o que. Então essa é a dúvida de muita gente. Ou até mesmo, muita gente tem dúvida sobre quais documentos. E realmente tem gente que pesquisa, então, sei lá, que não tem tempo para pesquisar. Ah, Priscila, eu não tenho tempo para pesquisar sobre esses documentos, eu não entendo essas leis, eu não consigo, e eu sinto mais segurança em pagar alguém para fazer isso. Outro caso, por exemplo, tem muita gente que vem cá só para fazer cidadania e vai embora. E não quer correr o risco de demorar mais, de chegar aqui e dar um BO como documento, porque a pessoa não dispõe de tempo como uma que vai morar, né? Cara, eu não posso que nada dê errado. Eu quero ir aí, 3, 4 meses, que seja, vou fazer o processo, preciso que dê tudo certo, que eu preciso vazar para o Brasil de novo. Muita gente que tá nessa situação, geralmente acaba pagando por assessoria. Bom, gente, qual é a minha opinião no final dessa conversaiada toda? Realmente, é um investimento alto. Se você se dedicar e conseguir, faça sozinho. Se você é capaz disso. Agora, se você tem muitas dúvidas, se você não sabe por onde começar, questão dos documentos, não sabe se aqueles documentos estão certos, o que você faz? Quando você chega aqui, como é que você aluga uma casa? Você não está conseguindo contato com o imobiliário. Então faça esse investimento. Mas, pelo amor de Deus, gente, olhem com quem vocês estão falando, tá bom? Não sei se vocês já viram, mas eu já cansei de ouvir história aqui. Teve brasileiro agora que foi preso por causa desse negócio de cidadania. Teve gente que perdeu o processo, teve que parar por causa desses enrolos dessas empresas que existem por aí. Se a pessoa sumiu, não tá te respondendo, se a pessoa te pediu um valor absurdo de entrada, não te deu garantia nenhuma e fala que isso é aquilo e tá meio misteriosa, cara, vaza, tá? Porque tem opção. Tá cheio de assessoria aí, de gente bacana pra você fazer, gente que tá honesta, trabalhando, com tudo direitinho. Então, a minha dica pra vocês é essa. Independente se você vai pagar ou não vai pagar, primeira coisa, quando você decidir pagar, toma cuidado com o que vocês estão fazendo, dá uma olhadinha nisso tudo. E se, depois de ter assistido esse vídeo, vocês que acompanham aqui, que estão conversando comigo, quiserem conversar sobre alguma coisa, Priscila, já aconteceu isso comigo. Escreve aqui nos comentários, vamos conversar sobre esse assunto, dá sua experiência boa, experiência ruim. Ou então, se você quiser trocar ideia comigo, Priscila, eu tô... Não que eu entenda do negócio, mas a gente trocar ideia, tá, gente? Conversar. Talvez pedir alguma ajuda e tal. Podem estar me chamando lá na página do Facebook, eu falei lá no começo que tá tudo aqui na descrição. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que tenha sido útil de alguma forma. A gente se vê no próximo vídeo, galera. Beijo pra vocês e até a próxima. Tchau!